Vamos rever com mais detalhes o tópico diferença de potencial, ou DDP. Primeiro vamos rever sua equação e ver como se mede essa quantidade. Depois a gente vai fazer um exercício e calcular o potencial da carga pontual, mas não mais com referência no infinito, que é aquela história do potencial ser zero quando se está no infinito. A gente vai mudar essa referência para um outro local e ver o que acontece com a DDP. E também no que isso implica no cálculo do campo elétrico. Afinal, o campo elétrico é a grandeza que nos interessa, porque com ela a gente calcula a força. E é esta força a responsável por os fenômenos em eletricidade. Vamos lá. Vamos lembrar da fórmula da DDP que tínhamos escrito assim, em termos do ponto inicial I e final F, da integral de linha que aparece no segundo membro da equação. Vamos colocar isso de outra forma. Temos um ponto inicial I e um final F de coordenadas R e R0, onde os potenciais são φ0 e φ de R. A diferença de potencial entre esses pontos é a integral de linha saindo de R0 até chegar no R. Os limites da integral aqui está entre parênteses apenas para lembrar que é uma integral de linha, que começa no ponto localizado em R0 até o ponto em R. A gente vai usar essa notação algumas vezes, mas preferencialmente esta que é sem os parênteses. Esse ponto inicial é chamado de ponto de referência ou simplesmente de referência. Agora, esse primeiro membro, esse ΔΦ, a gente vai representar por um V maiúsculo, um V itálico, e assim nossa equação da diferença de potencial fica desse jeito. Vamos trocar as variáveis RI por R0 e RF pela coordenada radial R, e vamos deixar escrito dessa forma. A DDP é uma quantidade mensurável com voltímetros, mas em circuitos, e é com esta medição que determinamos o campo elétrico. Vamos recordar um pouco o laboratório. No voltímetro a gente tem dois terminais, aqui o A e o B, sendo um deles um polo de referência, que geralmente no instrumento vem com a notação COM, de comum. Portanto, os terminais têm polaridade. Uma notação que se pode usar para ele é esse aqui. E um voltímetro equivale a uma resistência RV, com um valor muito elevado. Agora, ele é totalmente passivo, ele precisa roubar uma certa quantidade de corrente para ele funcionar. Quando a gente tem um campo elétrico gerado por cargas elétricas, mas esse campo no espaço, escrevemos aqui no vácuo, e isso vai ficar mais claro quando a gente falar de elétricos. Nessa situação, a gente também tem um potencial elétrico nesse local. Se pegarmos dois pontos, estando eles em potenciais diferentes, eu vou ter uma diferença de potencial entre esses pontos. Naturalmente, se eu colocar um voltímetro nesses pontos, ele vai marcar zero, pois não vai fluir nenhuma corrente através dele. Portanto, mede-se uma DDP zero. Não é possível medir uma DDP desse jeito aqui. Mas em circuitos a gente faz isso. Suponha que a gente tenha um resistor com uma corrente DC. Esse caso DC satisfaz a nossa integral de linha, e a gente vai ver isso com mais detalhes em outros vídeos. Então, nesse caso DC, a gente consegue medir a DDP. Coloco o voltímetro entre os pontos com potenciais φ1 e φ0, tem uma pequena corrente que vai passar pelo voltímetro e mede-se então uma DDP diferente de zero. Portanto, uma DDPV que corresponde ao ΔΦ entre os terminais do resistor. E é essa DDP que está relacionado com a corrente e a resistência através da conhecida lei da lei de Ohm, que é a V igual a RI. Então veja que nessa equação nós precisamos da DDP V e não do potencial nos terminais do resistor. O que importa é essa diferença de potencial, essa DDP. Vamos calcular a DDP de uma carga pontual entre dois pontos distantes 2 e 4 centímetros da carga. E essa DDP segundo a diferença do potencial no ponto R2 com o potencial em R1. Essa é a ilustração e vamos deixar aqui a fórmula da DDP. A gente vai colocar cada item para ser resolvido e a solução em sequência. Item A. Supondo o potencial no infinito igual a zero, vamos ver a DDP entre esses pontos. Para o potencial zero no infinito, ou seja, a referência num ponto muito distante da carga, a gente tem essa equação kq sobre R. Então, para o ponto R1 a gente tem isso, e para o ponto R2 isso aqui. Logo, a DDP φ2 menos φ1 vai dar isso. kq 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Colocando os valores do kq, R1 e R2, a gente tem
menos 250 volts. Esse menos indica que o potencial a 4 centímetros é mais baixo que o potencial a 2 centímetros da carga, apenas isso. Item B. Agora vamos mudar a referência, não mais no infinito, vamos colocar ela em R1. Então, o φ em R1 é igual a zero e vamos ver como é que fica o potencial e a DDP entre os pontos. A gente pode usar a equação da DDP, só que no lugar do F2 fica sendo φ de R, que é o potencial em R, menos o potencial na referência φ em R1. E isso é igual à integral de linha entre os pontos localizados em R1 e R. A gente precisa calcular essa integral de linha. A gente sabe que o campo E é conservativo e a integração pode ser feita então por qualquer caminho. E nesse caso isso fica bem mais simples ainda. Basta destrinchar a equação e calcular essa integral comum. Bem simples. Entre os pontos de coordenadas R1 e R. Vai ficar assim. Juntando tudo isso e com o fato que o potencial é zero em R1, a equação 1 vai ficar desse jeito. φ em R menos zero. Resolvendo a integral, a gente obtém isso. Então esta é a fórmula para o V, que é também para o φ em R. Vamos deixar assim com φ em R. Lembrando que a referência está em R1 e que essa também é a equação da DDP V. Colocando os valores numéricos, a gente obtém menos 250 volts. Portanto, o mesmo resultado que o item A quando usamos a fórmula que supõe que o potencial é nulo no infinito. Então, a mudança da referência não alterou a DDP entre os dois pontos. Vamos comparar graficamente os resultados. Com a referência no infinito, a fórmula é essa, kq sobre R. Colocando os valores de kq, a gente obtém isso, que é dado em volt. E com referência a 2 centímetros da carga, a fórmula é essa. E com os valores numéricos substituídos, a gente tem kq sobre R menos 500, tudo em volt. Comparando essas duas fórmulas, dá para ver que a única diferença é esse menos 500 volts. Então, o gráfico deve ser duas curvas deslocadas de 500 volts. Fazendo o gráfico dessas equações, a gente obtém isso. A curva de cima com a referência no infinito e a de baixo com a referência no ponto 2 centímetros. A diferença entre uma curva e outra é kq sobre R1, que é esse 500 volts. Isso aqui está meio ruim de ver, parece que para R pequeno as curvas convergem uma na outra. Vamos fazer um truque e transformar essas curvas em retas. Fica mais fácil de ver a diferença entre as curvas dos potenciais. Para transformar em reta, como a equação depende de 1 sobre R, o truque é chamar 1 sobre R de uma variável qualquer, digamos x, e reescrever a equação. Dessa forma, com a referência no infinito, vai virar 10x, e com a referência em R1 vai virar 10x menos 500. Veja que são equações de retas, apenas que uma está deslocada de outra de 500 volts. E o gráfico vai ficar assim. Aqui na parte de baixo do gráfico, o R aumenta da direita para a esquerda. E em qualquer ponto de coordenada R, ou 1 sobre R, vamos por aqui em cima, a gente tem uma diferença kq sobre R1, que é de 500 volts. Agora veja, se eu pegar dois pontos sobre uma curva, digamos esses dois pontos, eu vou ter uma DDP de 1000 volts. Na outra reta, eu vou ter também uma diferença de 1000 volts. Portanto, a diferença de potencial entre dois pontos, dado por essas duas equações, é exatamente a mesma. Ou seja, mudando o ponto de referência, o potencial muda, mas a DDP não muda. Agora uma questão, a mudança da referência do infinito para uma posição R igual a R1, ela vai afetar a determinação do campo elétrico através de E igual a menos grade φ? Vamos ver isso usando um caso unidimensional. O vetor E é menos dφ dx em E de x. Esse dx representa um ΔX tendendo a zero. Então, nessa condição, eu posso escrever que o campo E é Δφ sobre ΔX em E de x, sendo que φ2 é o potencial no ponto x2 e φ1 em x1. Esse φ2 menos φ1 é a DDP entre esses dois pontos. Portanto, nessa equação, eu tenho uma dependência com a DDP e não com o potencial desses pontos. O que quer dizer que o campo elétrico depende da DDP e não do potencial. Portanto, a mudança do local de referência não afeta o valor que se atribui ao campo elétrico, que depende estritamente da DDP V. E nós vimos que a mudança da referência altera o potencial, mas não altera a DDP.
Vamos lembrar que quem está associado à força é o campo elétrico. Veja que é vetor F igual a carga vezes vetor E. E é esse campo, então, que vai ser responsável pelos fenômenos que ocorrem no sistema. Então, entre potencial e campo elétrico, é o campo que ainda nos interessa para a gente ver o que acontece no sistema. Isso de depender de deltas, como o nosso ΔΦ, e não de φ em si, pode parecer meio estranho, mas essa dependência com delta aparece com frequência no nosso dia a dia. Veja esse cenário. Tem aqui um cara acenando para um navio, possivelmente para salvar ele, mas tem um coco caindo do coqueiro. Em termos de altitude, a referência na altitude é o nível do mar. Então o coco vai cair de uma altura h2 para uma altura h1. Mas o estrago, a velocidade com que o coco chega na cabeça do indivíduo, ela depende de ΔH. É de onde a gente pode tirar a velocidade que o coco vai atingir a cabeça do indivíduo. Portanto, o importante é o ΔH e é irrelevante a gente conhecer o H1 e H2. E a mesma coisa no caso do potencial. O importante é o ΔΦ, que é φ2 menos φ1, a nossa DDP. E é totalmente irrelevante conhecer os valores de φ1 e φ2. Vamos para um resumo. A primeira coisa a lembrar é que a gente mede a DDP e não do potencial. E a outra coisa é quanto à referência, o local onde o potencial é zero. Alterar o ponto de referência altera o potencial, mas não altera a DDP entre os pontos. E o campo elétrico depende da DDP e não do potencial. Portanto, essa modificação da referência não altera o campo elétrico, que no final é a grandeza que nos interessa em eletricidade. E é isso aí.